10 sinais de que Terceira Guerra Mundial já começou. Poderia ser que o mundo já mergulhava em uma guerra mundial sem as massas comuns não sabendo disso. Poderia ser que a Terceira Guerra Mundial e a destruição aí seja iminente, enquanto o mundo assiste e organiza desfiles de moda em países que foram atingidos pelos inícios de uma guerra destrutiva, Beirute no Líbano. Enquanto os modelos balançam seus vestidos de flare na rampa, os poderes se preparam para desestabilizar o mundo através de armas letais, conspirações muito confusas para serem destruídas e terroristas. Poderia ser o aumento dos crimes de ódio no mundo. O mais recente é o esfaqueamento de um frequentador da mesquita no Reino Unido, o assassinato de Nabra na Virgínia e o assalto da van. As pessoas que deixaram a mesquita são um presságio para uma maior agitação. Tanto quanto o pensamento do mundo que mergulha em outra guerra nos assusta, cumprimos uma lista de sinais que comprovem que a Terceira Guerra Mundial já começou e aqueles que estão na fase de negação apenas estão fazendo isso porque temem o que um cheio reconhecimento do balanço traria. O mundo se alegra com esportes, especialmente beisebol, futebol e cricket, enquanto lemos esta lista que pode nos dar um arrepio com certeza. 10 blocos de poder. Assim como nas anteriores grandes guerras, há 2 blocos de poder desafiando e enfrentando um ao outro. De um lado, a Rússia e a China, com seus aliados, apoiam o regime de Bashar al-Assad na Síria. Enquanto do outro lado, há a Turquia apoiando os rebeldes e os Estados Unidos da América, que em conspirações estão apoiando todos contra o outro, mas na página, é também apoiar os rebeldes. A Síria e o Iraque tornarão-se zonas de guerra de procuração para estes 2 blocos de poder. O Afeganistão tornou-se uma região de guerra indireta para a Índia e o Paquistão, onde cada um é apoiado por outro país poderoso. Desta forma, todos os países são arrastados para a guerra. Aqueles que não têm os recursos, alimentam a guerra contra homens e conspirações. 9 xiitas e sunitas. O mundo muçulmano é dividido entre xiitas e sunitas. O primeiro é apoiado pela Rússia, enquanto o último busca o apoio dos Estados Unidos, para não mencionar que ambos esses países poderosos também são poderes nucleares. As forças xiitas são lideradas pelo Irã enquanto os sunitas se reúnem em torno da Arábia Saudita. Os países que querem permanecer neutros sobre a situação, por exemplo, o Paquistão e o Catar, enfrentam ameaças de boicotes econômicos e paradas, tornando assim iminente para eles se reunirem com um lado. O Oriente Médio está em repouso e uma bomba no momento. 8. O Mar da China Meridional. Na Ásia, a China agrava pequenos países do leste, como Brunei, Malásia, Filipinas e Japão, que são apoiados pelos Estados Unidos, como reivindica ilhas no Mar do Sul da China. Em jogo estão as reservas de gás e petróleo na área, bem como uma passagem segura para navios comerciais chineses. A China ainda não traduziu seu poder econômico em poder político, mas, se o fizesse, isso levará a um confronto aberto com os Estados Unidos. Houve relatos de porta-aviões dos Estados Unidos e drones sondando as águas em torno do território chinês e as repercussões de longe não foram calorosas. Um intercâmbio político bastante aquecido entre os países ocorreu. A marcação de George W. Bush. Quando o exército americano invadiu o Iraque no início da década anterior, o próprio presidente disse que era o início de outra grande guerra. Muitos anos depois, os historiadores podem marcar o início da Guerra Mundial a partir da invasão em 1990 ou a que George W. Bush mencionou. Quem sabe? 6. ISIS e o conflito intercontinental. O mundo está agora enfrentando a ameaça de terrorismo no nível global sob a forma de ISIS. Por isso, mesmo que a Rússia e a Turquia se encontrem contra a plataforma síria, ambas estão umas com as outras em oposição ao ISIS. É verdadeiramente um labirinto de conexões, político, econômico e baseado na fé. O ISIS ataca qualquer país, em qualquer lugar do mundo, de modo que é como o mundo inteiro contra o ISIS e os países que o apoiam. Para ISIS e seus aliados, o objetivo é destruir o inimigo. Para os nazistas era destruir uma parte da humanidade e, no que diz respeito aos aliados, eles queriam varrer o regime nazista. Embora os inimigos não sejam os únicos alvos da batalha, a lógica por trás das guerras anteriores foi a mesma. 5 líderes agressivos. O mundo de hoje está sendo governado por um grupo de líderes agressivos.
De um lado, temos o blaster do Twitter, no meio temos líderes que são menos incomodados com o que seus vizinhos ameaçadores estão fazendo ou dizendo. Temos líderes que estão prontos para proteger seu crescimento econômico e preocupações com algum custo e aqueles que desafiarão todas as autoridades a alcançar suas ambições militares. As grandes guerras antes do terceiro começaram devido a reivindicações territoriais e, como a Crimeia está no equilíbrio entre a Ucrânia e a Rússia, as tensas relações não são úteis quando se trata de escrúpulos. Da mesma forma, a China afirma que o Mar da China Meridional e Taiwan, que aumenta a fome territorial e a inquietação resultante. 4. Os efeitos de derrame da Primavera Árabe. A Primavera Árabe, agora chamada de Verão Árabe, deixou alguns países se estruturando para a democracia, como a Tunísia, alguns para a ditadura militar, Egito e alguns em turbulência absoluta como Síria e Líbia. Ninguém sabe quando a situação nesses países será controlada. Ninguém tem certeza se o conflito pode ou não se espalhar para os países vizinhos também. Paquistão, por exemplo, viu um reboque do conflito sob a forma de terrorismo derramando do Afeganistão. 3 organizações mundiais indefesas. A Comissão de Direitos Humanos da ONU é composta por China, Rússia e Arábia Saudita, que hoje são líderes da entropia. A Arábia Saudita lidera a coalizão muçulmana contra o terrorismo. A China, com suas reivindicações vigorosas e ambições econômicas, nos leva a nada em paz, enquanto a Rússia se esconde em águas escuras do Oriente Médio. Assim como na década de 1940, quando a Liga das Nações não conseguiu impedir a Guerra Mundial, a ONU hoje parece desamparada. 2. Não mais mundo unipolar. A URSS não conseguiu acompanhar as ambições de Donald Reagan. Eventualmente, o mundo se moveu para a unipolaridade com o tio Sam se tornando as mãos sobre as cordas de marionetes do mundo. Com o crescente poder econômico da China e sua crescente habilidade tecnológica, poderia enfrentar Estados Unidos nos olhos dentro de alguns anos. Isso poderia levar a outra Guerra Fria. Esperamos que o reconhecimento multipolar seja suficiente com o rótulo da Guerra Fria. O mercado de armas. A indústria de armas e armas é uma das maiores do mundo, com um comércio total superior a $1 trilhão a cada ano. Todos os anos, o comércio de armas excede o do ano anterior. As armas são usadas para dissuasão, mas podem eventualmente ser usadas para beneficiar os comerciantes e fabricantes de armas. Alguns teóricos acreditam que os negociantes e fabricantes de armas são os principais planejadores das guerras, levando-a ao seu benefício. Quem sabe? Só podemos nos perguntar onde eles vão gastar seu dinheiro se não houver mundo. Morrer não nos preocupa porque, eventualmente, todos nós temos que morrer. O que nos preocupa é o que estamos deixando para trás para as próximas gerações. Como vamos até mesmo enfrentá-los? Da destruição ao aquecimento global, existe alguma parte desta terra que o homem não está explorando hoje? Duvidamos. Obrigado e subscreva para mais top 10 curiosidades todos os dias.